Baseado em fatos reais. Uma frase que faz com que um filme de terror cause ainda mais medo e impacto em quem vai assistir. Mas qual a história por trás desses filmes? Em que de fato eles foram baseados? É isso que vamos ver aqui hoje no Pipoca Cult. Oba! Bom demais? Meu nome é Nicolas e você está assistindo a mais um conteúdo aqui do Pipoca Cult. E hoje com um tema um pouco mais sombrio, porque o tema do vídeo também será sombrio. Lembrando que esse tema foi escolhido por vocês em uma enquete que eu fiz lá no Instagram. Se você não me segue, é esse que está aparecendo aqui. E é por lá que eu sempre vou pedir a opinião de vocês. Beleza? Muitas das vezes a realidade se mistura com a ficção. Porém, também tem vezes em que a ficção imita a realidade. E muitos filmes são inspirados em histórias reais para serem produzidos, principalmente os de terror. E eu vou contar algumas histórias, mas primeiramente eu peço para que você deixe o seu gostei aqui embaixo, se inscreva caso ainda não seja, e quando terminar, compartilhe com aquele seu amigo que também gosta desse assunto. Terror em Amityville. Fez isso. Bom, no filme Terror em Amityville, o casal George e Kate se mudam para uma casa próxima a um rio. Porém, aquela casa já foi um palco de assassinatos em massa por outros moradores do local. Por esses motivos, então, a atual família testemunha uma série de eventos paranormais, conseguindo permanecer na casa por apenas 28 dias. E a história real que inspirou o filme foi um acontecimento verídico envolvendo a família DeFeo, onde o filho mais velho da família, Ronald DeFeo, teria matado a sangue frio toda a sua família. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo a tiro de espingarda. O assassinato aconteceu enquanto a sua família estava dormindo, e a explicação que ele deu às autoridades é que ele foi movido e obrigado por forças demoníacas para realizar o ato. E aí, anos depois, a família Lutz se muda para aquela mesma casa. E aí que eles começam a presenciar vários casos sobrenaturais, como ouvir vozes, crucifixos que ficavam invertidos na parede, mudanças de temperatura, olhos e sombras que ficavam nos cantos e nas janelas da casa olhando para eles, entre outras coisas. E até o famoso casal paranormal Ed e Lorraine Warren foram investigar a casa e concluíram que de fato era mal assombrada. O caso virou um livro escrito por Jane Anson intitulado de The Amityville Horror. E em uma das fotos registradas pelo casal é possível ver uma criança bem perturbadora ao fundo. O Exorcismo de Emily Rose. Nesse filme, a jovem estudante Emily Rose começa a ter pequenos surtos e alucinações que cada vez vão se tornando mais frequentes. Como ela é uma católica praticante, aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo, e quem realiza é o sacerdote da sua paróquia. Porém, Emily acaba morrendo nesse exorcismo, e o padre é acusado de assassinato, até que uma advogada aceita defender o padre, alegando que a condição de Emily é tão estranha, tão misteriosa que nem a ciência consegue explicar. E a verdadeira história que serviu de inspiração para esse filme acaba sendo um pouco mais pesada. Anneliese Michael era uma jovem alemã de uma família bem católica. Ela era uma menina saudável, feliz, comum, porém isso chegou ao fim em 1973, quando ela entrou em uma depressão bem profunda. Chegou a ser levada para um hospital psiquiátrico, com a esperança de voltar a ser aquela moça de antes. Só na esperança mesmo, porque tudo só piorou. Já não era só uma depressão. Anneliese estava cada vez mais esquisita e estranha. Ela ouvia vozes, comia inseto, bebia a sua própria urina e sentia dores intensas quando estava próxima a objetos religiosos. Seus pais, quando viram que não havia nenhuma melhora, levaram ela de volta para casa e decidiram, enfim, pedir ajuda a um exorcista. Porém, não foi só uma, mas sim 67 sessões de exorcismo. É sério, eu não tô brincando. 67 vezes tentaram exorcizar a garota, pois, de acordo com os padres,
ela estava com uma legião de demônios. E a história foi ficando cada vez mais triste, porque a Annelise há muito tempo já não se alimentava direito. Ela estava somente a pele e o osso. E em 1976, acabou falecendo de desidratação e fome. Depois da sua morte, os pais e os padres que estavam envolvidos em todo este caso foram acusados de negligência médica pela justiça, já que eles não deixavam nenhum profissional da saúde cuidar da jovem e não a alimentavam. Como eu disse, forte, né? E uma curiosidade é que todas as sessões foram gravadas em um áudio e mostradas lá no tribunal. E esses áudios estão aí na internet, se você tiver coragem e curiosidade é só procurar que você acha. Mas espera um pouco, você já é um inscrito aqui no canal? Ainda não, velho? Ah, pelo amor de Deus. Então já antecipe isso aí antes da gente continuar aqui, porque tem muita história interessante, mas vai ficar mais interessante ainda se você já se inscrever agora. Já? Vou acreditar, hein? O massacre da Serra Elétrica / psicose. Bom, o que o massacre da Serra Elétrica de 1974 tem a ver com Psicose de 1960? Calma aí que eu vou te explicar agora. No massacre da Serra Elétrica, um louco e assassino chamado Leatherface usa uma máscara feita de pele humana e uma serra elétrica para aterrorizar, torturar e matar suas vítimas. E em Psicose, a temática é um pouco diferente. Um jovem, educado e nervoso chamado Norman Bates, com interesse estranho em taxidermia, é na verdade um psicopata muito doido que se veste com roupas e perucas de sua mãe morta para assassinar mulheres em um hotel perdido no meio da estrada. E quando você junta esses dois assassinos diferentes, você descobre somente um, que não é da ficção, e sim da vida real. Eu tô falando de Edward Kane, um homem com sérios transtornos mentais. Bom, já começa na infância, né? Porque o pai de Ed era um alcoólatra e sua mãe não batia lá bem das ideias. Ela era uma fanática religiosa, porém uma religião que só existia na mente dela. Ela chegava a falar que todas as mulheres, exceto ela, eram impuras e demoníacas. O problema é que Ed acreditava em tudo que sua mãe pregava e seguia tudo que ela falava. Além do que, ele e o seu irmão viviam trancados em casa. A mãe não deixava botar um pé para fora, pois, segundo ela, o mundo pertencia ao diabo. Ed se tornou um menino solitário, frio e afeminado. Isso fez com que ele chegasse a sofrer bullying na escola. Anos depois, o seu pai morreu e o seu irmão também. Só ficou ele e a mãe, porém, ela também não durou muito tempo. E logo após a morte dela, ele ficou completamente perturbado e sozinho. Foi aí que as suas atrocidades começaram, pois Ed invadia cemitérios à noite para roubar cadáveres de mulheres recém-sepultadas. O homem desequilibrado exumou diversos corpos e levou até a sua casa. Dissecava, desmembrava e fazia vários utensílios e objetos de decoração para sua casa, como candelários, cadeiras, máscaras e outras coisas muito estranhas. E porque mulheres, ele queria se sentir mais próximo da sua mãe. Até roupas femininas ele chegou a fazer. Ele chegou a matar 2 mulheres. E graças à investigação do desaparecimento de uma delas, a polícia descobriu que quando entraram em sua casa, ficaram completamente em choque com toda aquela cena perturbadora. Edward foi internado em uma clínica psiquiátrica, onde viveu o resto da sua vida e morreu de câncer de pulmão em 1984. Essa história deu uma pequena agonia, né? O Exorcista. Com certeza você conhece esse clássico de 1974, onde uma atriz percebe que a sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador. E aí ela vai e pede ajuda a um padre, que também é psiquiatra, e chega à conclusão que a garota está possuída por um demônio. E aí ele solicita ajuda a um sacerdote especialista em exorcismo,
para tentar livrar a menina dessa terrível possessão. E aí que acontece todas aquelas cenas loucas dela ficando com aquela aparência bizarra, virando a cabeça em 350 graus. Enfim, logicamente o fato que foi inspirado não é nada disso. Bom, o autor William Peter Blatty, que escreveu o livro que deu origem ao filme, se inspirou na história de um menino, sim, é um menino, não é uma menina, porém com a mesma idade, 12 anos, e que se chamava Roland Doe. E a história começa quando Roland queria conversar com seu tio já morto por meio de um tabuleiro Ouija. É aí que a merda acontece. Logo após ele tentar fazer isso, vários acontecimentos estranhos começam a acontecer na casa da família Doe. Pratos que voavam de prateleiras, barulhos que vinham de quartos que não tinha ninguém. Porém, o pior que aconteceu foi o garoto ser possuído por um espírito maligno. E aí depois que Roland já estava todo possuído, machucando a si mesmo e agredindo quem se aproximava dele, ele foi enviado para um hospital psiquiátrico e lá foram realizados nada mais nada menos do que 30 sessões de exorcismo. Até que um dia, finalmente, ele foi curado. Ufa, até que enfim, um final feliz, né? Mas fica a dica, não tentem bater papo com seus parentes que já faleceram, tá ok? Good night, baby. Good night, Aunt Maggie. Brinquedo assassino. Ah, Nicolas, você só pode estar de brincadeira que o Chuck foi baseado em uma história real, né? Você só pode estar brincando comigo. Pois é, galera, por mais doido que seja, até o famoso boneco assassino foi inspirado em um outro boneco para ir aos cinemas. Bom, a história do clássico primeiro filme você já conhece, né? Se não conhece, tranquilo, eu vou tentar resumir aqui. Tudo começa com Charles Ridgway, conhecido como o Estrangulador de Lakeshore, é um serial killer obcecado por voodoo, que está em fuga da polícia, em Chicago. Depois do seu parceiro abandoná-lo em sua van para fugir da polícia, Charles se refugia em uma loja de brinquedos. E é aí que ele tem a ideia de, antes de morrer, transferir a alma dele para um dos bonecos da linha Good Guy, o boneco bonzinho, digamos assim. O problema é que uma mulher compra esse boneco para dar para seu filho. O menino gosta tanto desse boneco que tem ele como seu melhor amigo e até dá o nome de Chuck para ele. Porém, esse boneco tenta de tudo para passar a alma dele para o corpo do menino. E o boneco que serviu de inspiração para o brinquedo assassino foi esse aí, ó. E a história começa lá em 1904, quando Robert Eugene Otto recebeu esse boneco de presente quando ainda era uma criança. Como ele tinha perdido a irmã há pouco tempo, o menino acabou se pegando bastante ao boneco e carregava ele para todo local que ele fosse. E colocou o seu nome de Robert. Sim, ele colocou o próprio nome no boneco. O boneco já fazia parte da família. O menino Eugene conversava com ele e às vezes no meio da madrugada acordava assustado com coisas caindo no chão e até culpava Robert pelos feitos. Era um barulho de risada que eles ouviam. Eram copos, talheres que eram arremessados do nada. Os outros brinquedos do garotinho sempre apareciam destruídos. E se alguém da casa entrasse em algum cômodo, a porta se trancava sozinha. E em qualquer dessas situações, o garotinho sempre falava: "Foi o Robert." Bom, e o que inspirou aquilo do filme de passar a alma pro boneco foi uma história que eles contam, onde uma antiga funcionária da casa que tinha conhecimento de voodoo teria feito uma maldição no boneco para se vingar dos patrões que tratavam mal os funcionários. E essa maldição envolvia cristais pequenos que roubavam a energia da alma de quem fosse o dono do boneco. E os olhos do boneco são de cristais. E quem teria dado esse boneco de presente para a criança foi essa mulher. Entendeu o porquê da conexão da criança com o boneco? Anos se passaram e Eugene, já adulto, herdou o casarão após a morte dos seus pais e ficou morando lá junto com a sua esposa e o boneco. Eugene deixou Robert trancado em um quarto só para ele, e as pessoas contavam que viam Robert olhando pela janela, sempre vigiando ali. Até que em 1974, Eugene morreu. 2 anos depois, a sua esposa também. Logo, uma outra família comprou a casa. E essa família tinha uma filha de 10 anos. E essa menina encontrou Robert, que estava no porão da casa.
pois a esposa de Eugene teria colocado ele lá. Então todas aquelas coisas voltaram a acontecer e aterrorizar os novos donos da casa. Até que a menina então trancou Robert em um baú. E passados uns anos a família vendeu a casa e doou Robert para o museu Este Martelo, alegando que ele era mal assombrado. Disse que era torturada por Robert e que sua filha era constantemente perseguida por ele. E hoje ele continua lá no museu, dentro de uma caixa de vidro para quem quiser ir conhecê-lo. E ainda falam que ele está sempre mudando de posição lá dentro. Mas e aí, me conte, você conhecia alguma dessas histórias? Se impressionou, ficou com um medinho de alguma delas? Pode comentar aqui embaixo qual que te deu aquela arrepiadinha, aquele friozinho na barriga. E ó, senta o dedo no like aí, por favor. Ó, se você não der o like, o Robert vai sair lá da caixinha dele e vai até a sua casa te fazer uma visitinha, hein? E eu não respondo por mim. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos e aproveite e veja aqui os vídeos anteriores do canal. Beleza? Muito obrigado por ficar até aqui e eu te encontro no próximo projeto audiovisual do Pipoca Cult. Falou!